Ele diz que sim. Ela diz que Alô? sim. Sim. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à quarta sessão da Semana de Cultura Chinesa, na qual vamos apresentar o livro Inquirições Cínicas, de Paulo Maia Carmo. Eu vou fazer só aqui uma pequena... Quem vai apresentar o livro é o Dr. Chivá, que vocês conhecem. Eu vou fazer só uma pequena introdução para dizer que eu conheço o Paulo Maia Carmo há 40 anos. Conhecemos quando tínhamos 17 anos. Nós somos mais ou menos da mesma idade. E o Paulo é um pintor. Eu, quando o conheci, ele já era um pintor nessa altura, portanto já pintava. Passámos muitas tardes no ateliê dele, no Campo Santana, saudoso Campo Santana, onde falávamos de arte, falávamos de literatura. Conhecemos mais ou menos na mesma altura o Jorge Luís Borges, que foi uma grande influência para mim e penso que para o Paulo também. Falámos extensamente sempre sobre essas questões que o Jorge Luís Borges na altura levantava e de repente o Paulo veio para Macau e eu fiquei em Lisboa. O Paulo veio para Macau com a família, que, portanto, o pai do Paulo esteve aqui em Macau, o Dr. António Carmo, que trabalhou na educação antes de 99, aqui em Macau, fez uma tese sobre a Igreja na China e em Macau, um largo volume que foi prémio de investigação do IPOR, aliás, e que eu recomendo também a toda a gente que queira informar sobre o assunto, que é um livro bastante interessante. E o Paulo, quando aqui esteve em Macau, ele começou a ir a exposições, como pintor que era, e descobriu, ou não descobriu, começou a ter um contacto mais próximo com a pintura chinesa e começou-se a interessar profundamente por essa pintura chinesa e então começou também a produzir textos sobre pintura chinesa. Quando eu tomei conta do Hoje Macau, em 2001, penso que quase imediatamente convidei o Paulo para começar a escrever sobre pintura chinesa todas as semanas e graças a isso já publicámos vários livros, O Pintor e o Seu Labirinto, que é um livro que está ali, portanto, Histórias da Pintura da China, foi o primeiro. Depois o Paulo traduziu uma série de textos teóricos que nunca tinham antes sido traduzidos, textos teóricos de ensaístas chineses que desde o século VI ao século XIX falaram sobre pintura chinesa, que são textos fundamentais para se compreender, de facto, como é que os chineses veem a sua própria pintura. Portanto, é bastante interessante. E agora, já há um tempo para cá, tem feito estas inquirições, um pouco ao modo borgesiano, portanto, questionam momentos e nos dão a ver instantes da vida dos pintores, etc., que o Dr. Chivá provavelmente vai falar sobre isso. Portanto, queria, só para terminar, agradecer ao Paulo esta colaboração toda que nós temos tido ao longo do tempo e a vocês pela vossa presença e não me alongo mais e passo a palavra ao Dr. Chivá. Obrigado. Obrigado. Antes de mais agradecer ao Carlos esta segunda semana de cultura chinesa, porque é sempre importante, nomeadamente nós que falamos português, termos também contacto com a cultura da China, uma vez que nós vivemos em Macau. E, portanto, esta segunda semana já tivemos 3 sessões, esta é a quarta, e, portanto, agradecer ao Carlos esta oportunidade, agradecer à Fundação Rui Cunha também por se ter aliado a este evento e a vossa participação e também ao Paulo, que nos dá, tanto no jornal, agora com este livro, abre-nos uma janela para a pintura chinesa. Ora, eu quando o Carlos me convidou para apresentar o livro, eu aceitei, muito a medo, e depois quando eu recebi o livro, estremeci.
Primeiro porque é um livro que é muito interessante, é certo, mas quando olhei para o título, e o título diz Inquirições Cínicas, eu pensei por mim, inquirições, quem é que está a inquirir? Se for o Paulo que estiver a inquirir, então serão inquirições lusas sobre pintura cínica. Mas ficava um nome muito grande e, portanto, achei bem que eles pusessem só inquirições cínicas. Depois, a seguir, fui lendo o livro, e das inquirições, ou aquilo que a gente pensa que está mais diretamente ligado às inquirições, que são perguntas sobre a pintura, não encontrei isso. Acho que só tem 3 ou 4 perguntas daquelas que são as inquirições. Eu disse, então, não é por aí que o livro se chama Inquirições. Será, provavelmente, uma procura do próprio Paulo, a procura do conhecimento sobre a pintura chinesa. E aí fiquei mais descansado, disse, tudo bem, ele procura, eu procuro, nós procuramos, estamos todos bem e vamos procurar conhecer a pintura chinesa. Claro que é muito complicado porque este livro abarca 123 pinturas. Em cada pintura, muito provavelmente, ele fala entre 2 a 3 pintores ou calígrafos, e, portanto, estamos a falar de 300 e tal personagens. E 2 séculos de pintura chinesa. Portanto, isto é um colosso. E então, resolvi fazer a minha apresentação com um PowerPoint porque o livro tem um papel ótimo, as ilustrações são ótimas, mas muito pequenas no meu entender. Houve algumas em que eu tive que utilizar a lupa para vir a entender o que é que o Paulo queria se referir a determinados aspectos da pintura. E, portanto, eu fui também à net, onde o Paulo também, de qualquer dos modos, diz onde é que estas pinturas estão, as dimensões, etc., etc., para se poder avaliar. Então, em termos de PowerPoint, a começar pela capa. A capa também estranhei muito, porque não é habitual na pintura chinesa nós termos o figurativo. O figurativo está muito mais relacionado com o sagrado, com o religioso, com as figuras religiosas, com os Budas e com os Confúcios, etc., etc. Agora, este tipo de personagem não é realmente muito habitual. E nós, quando olhamos para estas figuras de onde vêm? Onde é que eu passo para a frente? Where is it? Está? Certo. Portanto, estas figuras são os pedintes e personagens da rua atribuídas a Zhou Zhang, 1460-1535, e é provavelmente, e eu digo atribuído a ele, porquê? Porque se pensa que eles tenham essa idade. E talvez também, baseado nestas figuras, existe de um autor desconhecido, provavelmente da dinastia Qing ou mais moderno, estas outras que, se nós olharmos, elas são muito parecidas. Ora, isto tem talvez a ver com aquilo que a pintura chinesa se tem desenvolvido ao longo do tempo. Isto é, cópias de cópias de cópias de cópias. Muitas das vezes são cópias para se poder conservar aquilo que era antigo e que provavelmente se vai estragar. E, portanto, quando nós olhamos para estas, vamos mais para trás, portanto, isto é século XII, deste autor que tem este figurativo, que é um mercado de concorrência num parque, em que nós vemos o parque, o modo de vida das pessoas, de gente comum. Ora, o que acontece é que, quando nós olhamos para este livro e ao longo deste livro, o que nós vamos encontrar não é
propriamente de gente comum. Porque a maior parte destes pintores, aliás, penso que todos estes pintores que aqui estão, fazem parte daquilo que os chineses chamam os literatos. Isto é, são as pessoas que dominam as letras, a poesia, a música e a pintura. E muitos deles são nobres, muitos também imperadores e conselheiros ou pessoas que vivem na corte. E por isso mesmo é que deste figurativo há uma tradição que vem da dinastia Tang, que nessa altura representava-se muito as personagens da corte. Este é um exemplo, provavelmente de Zhou Feng ou de Zhang Xuan, que representa as damas da corte dando banho aos seus filhos ou as pessoas que filhos de pessoas que eles tomavam conta. Da dinastia Tang, portanto, aqui atribuída já mesmo a Zhou Fan, existe esta pintura, que são as senhoras com flores nos cabelos, que aparece aqui também neste livro, e que o Paulo nos conta que, muito possivelmente, está relacionado com uma descrição de uma cena da corte em que as comensais colocavam flores no cabelo, no final da noite uma borboleta era largada e aquela senhora em cuja cabeça a borboleta poisasse, ou poisou, foi convidada para a cama do imperador. Portanto, isto é aquilo que nós conhecemos, as descrições sobre a vida da corte, nesta altura, no século IX. Ora, como eu dizia, não é nada habitual, a não ser nesta fase da dinastia Tang, o figurativo. Mais frequente é encontrarmos aquilo a que em português se chama pura e simplesmente paisagem. E que os chineses não chamam paisagem, os chineses chamam san soihua. San soihua significa san é monte, soi é água, portanto são pinturas de monte e água. Essa história do monte e da água é muito interessante na cultura chinesa porque o monte representa o elemento masculino da natureza, a água que é fluido, o elemento feminino, e, portanto, essa ligação para dar uma harmonia entre o masculino e o feminino, aquilo tal como existe no Yin Yang, não é? Portanto, é esta situação. Portanto, o San Soihua, que em português é traduzido por paisagem, não tem esta conotação tão forte como chamar San Soihua, ok? E, portanto, deste tipo de pintura, e este do século VI de Changjin Shen, é o passeio na primavera, e eu trouxe porque é uma pintura muito interessante que não utiliza somente o monocromo preto e branco da tinta da China. Portanto, ele vai utilizar o verde de malaquite e o azul da azurite, que naquela altura eram tipo pedras preciosas, portanto, difícil de manobrar e de encontrar, importado do Ocidente, para se fazer estas pinturas. Ora, este é um dos pintores mais antigos, possivelmente aquele que introduziu este tema, que é o tema da paisagem, na pintura chinesa. Ele dizia que as pinturas do mediamente antigo eram feitas de uma maneira concisa, cheia de detalhes e são extremamente graciosas. Portanto, este é um dos quadros que eu vos quero mostrar, porque os outros provavelmente estamos mais habituados a ver em termos também de temática, são das flores, dos pássaros, etc, etc. E aqui estão dois exemplos. O da esquerda é do imperador,
o outro a seguir, pintado de forma diferente, mas também interessante. Ora, no fim de contas, eu penso que a ideia do Carlos em me convidar para a apresentação deste livro será tocarmos um bocado no conteúdo do livro e falarmos acerca da pintura chinesa. E falarmos sobre a pintura chinesa, este livro tem uma particularidade, era uma música que eram os quadros de uma exposição do Mussorgsky. Simplesmente numa versão chinesa tocada no Guchang. Porquê? Porque, pronto, nós estamos a falar sobre pintura chinesa e aqui este livro é um bocado isto. De uma forma mais ou menos ao acaso, a pessoa numa exposição vai passando e vai vendo este, aquele quadro. Depois, porque isto não está cronológico. Além disso, lembrou-me um bocado a história deste livro que vocês veem ali, que o Paulo também fala, que é o Li Dai Minhua. O que é Minhua Ji? O que é isto? Isto é a história da pintura chinesa através de quadros famosos. E o autor faz também a mesma coisa, isto é, fala sobre os quadros, fala sobre a técnica, fala sobre o pintor e sobre a vida do pintor e como é que o quadro surgiu. Porque para entender o quadro é necessário saber também o background do pintor e a sua evolução. E, portanto, este livro é assim. Portanto, quando o Paulo nos descreve alguns dos quadros, ele não fala sobre o quadro. Se vocês olharem para o título, por exemplo, eu abri aqui um por acaso, e que o título é O Misterioso Pintor a quem chamavam Huoran. Ora, isto não é o quadro. Isto é a falar sobre o pintor. Portanto, lembrou-me um bocado esta perspectiva, a perspectiva. Depois, o que eu fui encontrar neste livro foi a menção de alguns pintores, desde Wei Shou a Zhang Dajian, e que, portanto, é do século II ou III até quase aos nossos dias, que é contemporâneo. E, portanto, são para aí 2000 anos de história e, portanto, isto são histórias dentro de histórias. Portanto, isto tem muito que ler e muito saber. Só que, quando nós queremos apreciar a pintura chinesa, temos de ter sempre também na cabeça a história da China, o pintor e as ferramentas, a religião da pintura. Eu resolvi trazer este, que também está aqui neste livro, que são as Três Gargalhadas no Rio Tigre, que tem muitos autores. Este é um deles, que não se conhece bem, mas pensa-se que seja ao estilo de Li Tang, já vamos falar disso, que é o encontro, provavelmente fictício, das três correntes religiosas da China. Portanto, Buda, Tao e Confúcio. Portanto, destas três, que foram conversando, até que chegaram ao rio, numa zona dominada por tigres, que não tiveram medo nenhum, porque a conversa foi tão boa, tão amena, tão interessante, que eles não sentiram nenhum medo e abeiraram-se dessa região perigosa. Ora, este é o diagrama que mostra, portanto, a história da China desde o início da dinastia Xia até aos nossos dias, mas provavelmente nós vamos nos centrar mais sobre a dinastia Song, a dinastia Tang e a dinastia Qing. Aqui, para vos mostrar realmente
isto ficou um bocado torto, mas não faz mal, para vos mostrar precisamente do mesmo autor que escreveu o livro, ele também escreveu um compêndio de caligrafia que fala logo desde o início do domínio de um literato chinês e que deverá dominar a música, o xadrez, a literatura ou as letras e a pintura. Depois, interessante também, portanto, isto significa que a pessoa é uma pessoa literada, que é uma pessoa civilizada, e se nós olharmos para a grafia chinesa, cultura em chinês é man, ou wan em mandarim. Civilização é wanmin, ou manmen. Aqui desapareceu porque, pronto, é a história dos PowerPoints. E se nós olharmos para o Ming ou Meng, é formado pelo caractere dia e lua, portanto, sol e lua, que no fim de contas é luz. Portanto, o que é que significa? Significa que uma pessoa literada é uma pessoa iluminada. Portanto, quando uma pessoa é civilizada, portanto, a civilização é manmen. Portanto, isto tem tudo a ver com o quê? Isto para vos explicar um bocado de que já o autor, portanto, Zheng Yin, ali está em mandarim, que escreveu, no fim de contas, o livro que eu vos acabei de dizer, já nessa altura ele dizia que a arte e a pintura têm funções morais e políticas. Que na pintura a originalidade e a criatividade são características importantes e que não se recomenda o método da pintura estereotipada, que é aquela que copia dos mestres, e o conhecimento e a experiência do pintor são fatores determinantes do seu estilo. E é por isso que quando ele faz o tal livro sobre a história através dos quadros famosos, fala sobre os pintores e do seu background. Depois, a outra coisa que eu também vos queria apresentar, porque a China tem a particularidade de ter um tipo de pintura que não existe no Ocidente, que é a caligrafia. Ora, porquê que isto acontece? Porque quando nós olhamos para os caracteres chineses tiveram um início em pictogramas. Depois dos pictogramas evoluíram para ideogramas. E no fim de contas, o que é um ideograma? O que é um pictograma? O pictograma é uma representação, é uma forma. O ideograma é aquilo que se idealiza, aquilo que se pensa. E, portanto, já em 53 a.C., dizia-se que a caligrafia são figuras do coração. E depois há uma história muito interessante, que não está aqui, mas eu depois conto-vos mais à frente, porque se pensava que a pessoa que inventou a escrita inventou-a recolhendo produtos que caíam do céu ou das estrelas e que juntou aos animais. E, portanto, existe um fluxo cósmico na formação da caligrafia, na formação das letras, na formação das palavras. E como é que a escrita é feita? A escrita é feita com um pincel, com um papel, tinta da China e o tinteiro. Conhecem os tinteiros chineses, não é? São uma obra de arte e, portanto, eu não trouxe porque, enfim, para não vir carregado, mas realmente são muito interessantes. E a noção que se tem é que a escrita não é simplesmente um meio de comunicação entre pessoas, mas um meio de conectar com o mundo espiritual. Porquê? Porque é a tal história da ideia e do fluxo das ideias. E quando nós olhamos para os utensílios da pintura, os utensílios da pintura são também pincel, papel, tinta da China e tinteiro. Ora, os objetos pintados refletem também as ideias. E, portanto, a caligrafia e a pintura são irmãs.
E quando os objetos representam ideias ou conceitos, nós vemos que a pintura chinesa tem muito esta representação. Como eu já vos disse, o monte, que é o dragão, que é a força masculina da natureza, a água, o reflexo do céu, é o fluxo do pensamento. O cavalo, muito relacionado com a nobreza e a lealdade. O pinheiro, a longevidade. Os homens de bons princípios. O salgueiro, o desejo dos amantes. Esta história é muito interessante, porque Liu Rushi, ou Liu é Lao Lin é o salgueiro. O Rushi é parecido com, ou é aquilo mesmo. Portanto, é aquilo mesmo que é o salgueiro. É uma cortesã. É uma cortesã que viveu com um conceituado pintor calígrafo e homem da corte, que depois aprendeu com ele, ou não com ele também, mas também com ele, as letras, a pintura, e etc, etc, e que morreu quando ele morreu. Isto é, ela suicidou-se porque achava que ela se completava com ele e, portanto, tendo ele ido embora, que ela que também deveria ir embora. E, portanto, a tal associação do desejo dos amantes e o nome dela é uma ligação tão grande a este facto, que é uma das grandes histórias ou dos contos mais ou menos lendários da China em relação às cortesãs. A flor de cerejeira é o poder feminino, a brevidade da beleza, mas também o caráter delitante do homem de cultura. Ora, nós vamos avançar porque, em relação às letras, logo desde o início, existe uma senhora que é chamada Senhora Wei Shou, que tem um tratado sobre caligrafia e que diz que cada ponto e cada pincelada possuem um sentido e um caráter próprios. Depois tem os 8 princípios do caráter Yong. Quais são os 8 princípios do caráter Yong? Vocês sabem que para se escrever com um pincel é preciso ter cuidado, porque senão borra-se tudo, não é? Pronto. Mas a ideia é, existem determinadas características que toda a pessoa que aprende a escrever tem que ter noção, porque a caligrafia passa por pontos, traços, que os chineses dizem Tim, Wa, Tiu. Isto é, há movimentos de mão e de pincel que é preciso aprender. E já nessa altura, Wei Shou falava acerca disso e dizia que a primazia do pincel como veículo de expressão máxima do homem de cultura. Aqui está a história que eu vos falei há bocado, do fluxo cósmico. Existe uma ideia, essa ideia é traduzida por palavra, essa palavra tem uma determinada letra ou caractere que, se não for letra ou caractere, se pode transformar também num desenho ou numa pintura. E por isso é que a caligrafia e a pintura estão relacionados com este sentido e esse fluxo cósmico. O que os pintores vão dizendo ao longo do tempo é que a pintura fala de realidades intuitivas do mundo interior e o desprezo pelo mundo visível. Isto é, na pintura captamos as formas e a passagem do tempo. A pintura tem que ser alcançada para além das formas. O que é que isto é? Isto é, quando nós muitas das vezes, isto acontece muito quando nós olhamos para estas pinturas, portanto, nós temos aqui uma exposição de óleos, nós olhamos para estas pinturas e o que nós estamos a ver é aquilo que é real, isto é, o que se passou da realidade para o quadro. E na pintura chinesa o que se pretende é que, para além dessa realidade ou dessa forma, existe mais coisas. E são essas mais coisas que nós vamos ter que descobrir numa pintura chinesa.
Isto é a evolução da caligrafia. Nesta evolução da caligrafia, que já aparece neste compêndio e no tal livro, menciona-se Wang Titi. Wang Titi era chamado o sábio da caligrafia porque ultrapassou a forma. Isto é, quando nós olhamos para estas letras que estão à nossa direita, vemos que elas são todas muito direitinhas, todas muito metódicas. E quando passamos para a outra, que é a caligrafia Chao Xu, propriamente, que é tipo erva é como se chama mesmo na tradução, nós vemos que ela se tornou fluida, que ela se tornou morfologicamente diferente, mas a intenção é dar uma fluidez e uma noção que não existe no estático. Portanto, há movimento, há qualquer coisa. Esta qualquer coisa é precisamente aquilo que se vai passar da caligrafia para os quadros, nos seus traços grosso, fino, leve, intenso, etc. E é daí que surge esta noção que os chineses têm muito, tanto para a caligrafia como para a pintura, de que o pincel dança, é o que está lá em cima, e a tinta canta. Isto vai fazer com que as letras ou os caracteres que nós chamamos sejam vaporosas e flutuantes como as nuvens, mas que também possam ter o vigor de um dragão. Portanto, isto vai fazer com que a caligrafia seja também uma pintura e que vá evoluir precisamente para a pintura, porque a técnica da caligrafia vai passar para a técnica da pintura. Este autor é um dos autores em que se fala do grande realismo, porque ele pintava e pintou muitos quadros, fez muitas pinturas em cavernas, porque ele fazia muito as cavernas porque eram religiosas, etc, etc, e em túmulos. E, a uma dada altura, dizia que ele não pintava os olhos dos dragões. E a história conta que uma das crianças que visitou uma das pinturas lhe pediu: mas você pinte, porque se não pintar o dragão não fica completo, etc, etc. E ele, de 4 dragões que tinha num painel, pôs a íris em 2 e estes 2 voaram e desapareceram. Portanto, a lenda conta isto e é a partir daí que aparece precisamente esta noção de Hualong Timzhen. Hualong Timzhen é, no fim de contas, aquilo que nós vemos hoje em dia fazer os convidados, ou os chamados VIPs, aos leões. Portanto, quando se começa uma dança do leão, o convidado principal tem sempre um pincel que vai pintar os olhos do dragão. Isto, no fim de contas, é para lhe dar vida. E depois é que os leões começam a dançar. Vem desta noção. Ora, deste pintor também aparece uma técnica, que é a técnica Mou Quat Hua ou Mou Quat Fat. O que é o Muku? Muku é em mandarim. Muku quer dizer que não tem osso, não tem esqueleto. O que é o não ter osso e não ter esqueleto? É aquilo que nas pinturas chinesas vai aparecer como contorno. Portanto, há muitas das vezes nós vemos, principalmente na Escola do Norte, existe um contorno e depois o contorno é que é preenchido com tinta. Eu vou-vos mostrar isso mais tarde. Aqui, só para vos dar também alguma das ideias daquilo que os pintores foram dizendo ao longo do tempo. As pinturas não são quadros para serem vistos. Não são quadros para serem vistos. O traço transmite a intenção do espírito a uma realidade para além da aparência. Isto é, os chineses não veem quadros. Quando nós vamos dizer vamos a uma exposição e vamos ver quadros, os chineses não dizem isso. Os chineses dizem: eu vou ler um quadro.
Eu não vou ver um quadro, eu vou ler um quadro. Assim como um pintor não pinta nem desenha. O pintor escreve um quadro. Sei lá. Portanto, são essas noções que é preciso nós sentirmos para podermos entender a pintura chinesa. Nizam, que é uma das pessoas que eu vou falar daqui a pouco, dizia: aquilo que eu designo por pintura não é mais do que a alegria de desenhar despreocupadamente com um pincel, não busco a semelhança, faço só aquilo que me entretém e alegra. E, portanto, estas são várias das noções, eu vou passar mais para a frente, senão nunca mais saímos daqui, e vou-vos mostrar uma dos tipos de pintura que eu mais gosto, que são os cavalos. Talvez porque isto é tendencioso, porque o meu apelido é Ma, e Ma é cavalo, e, portanto, desde muito início eu tive uma paixão por esses Mas. Ora, esta pintura eu apresento por causa deste autor que se chama Wang Wei, do século VIII, IX, em que se dizia que é um daqueles pintores de quadros que, quando prepara o pincel inconscientemente, faz algo de belo que se harmoniza com a inspiração do céu, tornando-a uma fonte de alegria. Ora, estes quadros que eu mostro aqui não é propriamente dele, porque se pensa que os quadros dele estão perdidos e que, portanto, são cópias feitas por Li Conglin. Li Conglin era do século XI e era tão apaixonado por quadros que o Paulo escreve aqui, que se identificava de tal modo com o seu motivo preferido, os cavalos, que os amigos budistas o avisavam para o perigo de, numa outra vida, ele próprio voltar encarnado na figura de um cavalo. Bom, e portanto, passando adiante, este é precisamente aquilo que eu vos dizia do contorno, que em chinês se chama Gongpat, que é uma execução meticulosa, ao passo que aquela não existe o tal contorno, e em chinês tem a ideia, diz-se Sei. Sei significa expressar a ideia. E, portanto, quando nós olhamos para estes dois tipos, vemos que elas são realmente muito diferentes. Isto está muito relacionado com a Escola do Norte, aquela com a Escola do Sul. Isso nós depois vamos falar a seguir. Estes dois que eu vos apresento aqui, que são pai e filho, é precisamente Lei Sichun que vai fazer a execução do Sansui, que eu vos dizia, da paisagem, utilizando e dando início a uma pintura da Escola do Norte. O filho vai empregar o verde, o tal azurite e a malaquite, para nos dar esta noção de muito pormenor destas paisagens. O Wang Wei é um pintor diferente destes, porque é um pintor que tem uma grande criatividade, conhecimento e intuição, com uma grande imaginação, e que é a outra escola, que é a escola mais das manchas. A mancha Pomu quer dizer que tem muita tinta da China. Soimo quer dizer que vai utilizar a água para diluir a tinta. E, portanto, ele vai utilizar uma técnica completamente diferente das outras que nós vemos atrás. E eu apresento este poema muito famoso de Wang Wei, porque o Wang Wei é um daqueles pintores que também é poeta, que dizia que é um poeta inspirado, cujas palavras sugerem pinturas, e as pinturas eram como poemas. Muita gente conhece o Wang Wei. Eu apresentei esta quadra, ou esta poesia de 4 versos em chinês, porque
ela é muito difícil de traduzir para português. E, portanto, eu não sei se o... Já cá não está, não é? Não está cá. Portanto, para traduzir, se vocês experimentarem pôr estas palavras no Google Translate, sai uma asneira tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que é de cair para o lado. O que ela, no fim de contas, quer dizer é que, em tradução mais ou menos literal, quer dizer que as montanhas estão vazias de gente, mas ouve-se as suas vozes muito ao longe. As sombras penetram dentro da floresta calmamente. Ora, só que isto tem uma segunda intenção. A segunda intenção é: há um borbulhar, como se fosse uma revolta, e a revolta vai aparecer sem a gente saber. Percebe ou não? Portanto, a tal conexão política ligada a um segundo sentido destes versos. Pronto. E é isso, precisamente, que se pretende com a pintura. Isto é, a pintura não é aquela forma, a pintura tem uma ou outra intenção. Se nós compararmos a pintura chinesa com uma sinfonia, podemos dizer que os diferentes géneros são as temáticas dessa sinfonia e que vão sofrendo variações ao longo dos movimentos. Os pintores são os músicos da orquestra, os instrumentos são as técnicas desenvolvidas, e então e os maestros? Os maestros são gente importante, nomeadamente os imperadores. Eu destaquei este imperador, que é um imperador da dinastia Song, que é muito importante para a nossa conversa, porque ele era um homem muito culto, tinha Mankamtong, isto é, uma sala onde tinha em armazém 10.000 instrumentos musicais. Foi ele que mandou muitos dos instrumentos para a Coreia, e na Coreia se desenvolveu a música através da China. Foi o imperador que introduziu a Academia de Belas Artes na academia que já existia, portanto existia uma academia de letras, mas ele introduziu a pintura, as chamadas Belas Artes, nessa academia. Escreveu um tratado sobre o chá e tem uma caligrafia tão bonita, tão bonita, tão bonita, que as pessoas a apelidaram de caligrafia de ouro. Esta caligrafia vou-vos mostrar daqui a pouco. E também foi ele que introduziu a caligrafia e a pintura no exame de Estado. Vocês sabem que o exame de Estado existe desde há muito tempo na China, mas ele introduziu este elemento para... Eu estou aqui e falo daqui porque a luz incomoda-me e eu muitas das vezes não consigo ler, está bem? Peço desculpa. Aqui está um dos quadros deste imperador. Portanto, o imperador também era pintor, calígrafo, um homem culto, que fez este quadro, e eu trouxe precisamente para vocês verem a caligrafia de ouro, que dizia que era tipo fio de ouro. O poema diz, o poema desta pintura, e portanto vocês veem que existe esta tal relação, porque a pintura vai querer transmitir alguma coisa e provavelmente esta transmissão é feita através também do poema que lá está escrito. Tentilhões, pássaros da montanha envaidecidos garbosos, flores de ameixeira rosadas, em que se confundem a macieza e a leveza. Com esta pintura faço convosco um acordo, passarão 1000 outonos, até que os cabelos brancos cubram a minha cabeça. Isto é uma das coisas que, quando se estuda os clássicos chineses, aparece muito nestas quadras, é que se nós olharmos, os 2 primeiros versos dizem respeito à pintura ou ao quadro, e os outros 2 a intenção que se quer e não propriamente na descrição do quadro. Percebem? Só que o desgraçado, apesar de ter prometido
e que fazia este acordo com as pessoas, foi um desgraçado porque viveu depois no exílio, perdeu o trono, houve a invasão mongol e ele acabou por morrer no exílio. Este pintor é um dos que eu trago aqui também para vocês verem, Pham Quan. Também está no livro, Passeio entre Montes e Vales, e é aquele que nos vai dar uma perspectiva daquilo que é a perspectiva da pintura chinesa. Isto é, quando nós olhamos para, e nós aprendemos isso na escola e no liceu, a tal história da perspectiva por um ponto, não é? Que acontece nos quadros ocidentais. Aqui não existe essa noção e a perspectiva é dada em 3 níveis, o que está mais perto, o mediano e o que está mais longe. E precisamente é o que acontece aqui. O que está mais perto, o que está mais longe, o que está no meio e o que está mais longe. Portanto, é esta a ideia. O que eu trago aqui também é o poema em chinês, porque também é de difícil tradução. O que se quer dizer aqui é que quando nós queremos pintar a tal história da paisagem, nós temos de interiorizar a paisagem. Temos que a ver, ela tem que entrar para dentro de nós e, em momentos de reflexão, traduzir esta paisagem para a pintura. E, portanto, não é a cópia propriamente da paisagem. E por isso é que se diz que a pintura chinesa tem a tal intenção que o pintor quer dar, e não é o facto real da forma. Ora, este pintor é um daqueles pintores que, na tal dinastia Song, da dinastia Song, porque este outro também, não sei se vocês olharam para as datas, Zhou Mengfu foi uma pessoa muito criticada, hoje em dia não é tanto assim, hoje é muito conceituada, porque na altura em que ele foi criticado, isso ao longo dos séculos diz isso, não há ninguém que no seu momento de vida seja elogiado. Normalmente os elogios são póstumos, não é? O que acontece com este senhor é o seguinte: ele é neto por via materna do imperador. Mas quando o império foi destruído, não sei se vocês têm essa noção do Império Song do Norte e Império Song do Sul, o filho do imperador fugiu para o Sul e estabeleceu-se no Sul e fundou a dinastia Song do Sul. E muitos dos nobres, etc., foram com ele e viveram nessa corte no Sul. E no Norte passou a ser uma dinastia com predomínio ou com administração ou reinando os mongóis. O Zhou Mengfu, como eu vos dizia, ele é um nobre, mas que não fugiu e que ficou na corte do Norte. E, portanto, foi durante muito tempo visto como um traidor. Só que ele dizia que eu mantenho-me na corte porque quero servir a cultura chinesa. Isto é, não significa que eu seja desleal. Eu sou leal para a cultura, porque os próprios mongóis querem conhecer a cultura chinesa e, portanto, eu vou transmitir isso. E, por isso, um dos grandes temas deste autor, deste pintor, é precisamente os cavalos, como eu vos disse, está muito relacionado com a beleza e a lealdade. Da mesma forma, a mulher dele, Quan Toussaint, é uma das mulheres mais faladas da China. Existem mesmo artigos estudados, com estudos feitos nos Estados Unidos acerca desta senhora, porque esta senhora foi tão importante na cultura chinesa e que também foi pintando o bambu e cavalos. E porquê que o bambu e o cavalo? Os cavalos pela história da lealdade, os bambus pela resistência e pela flexibilidade.
E ela está relacionada com uma história porque o marido era um nobre e numa dada altura, queria ter uma concubina. E ela escreveu-lhe um verso que deixou, pura e simplesmente, meio abandonado, ou em cima de uma mesa, ou na mesa de cabeceira, etc. E então, ui, meu Deus, isto ficou todo torto. Ficou todo torto. Mas não interessa. Eu vou-vos ler em português, não vou ler em chinês, para não baralhar a vossa cabeça. Mas é assim, eu e tu e eu. Tantos sentimentos desses que ardem como fogo. Estão a ver que nessa altura já se falava em amor e fogo, é? Peguem num pedaço de barro, molde um eu, molde um tu. Agarramos nas duas, partimos-las. Misturemos com água, moldamos um eu, moldamos um tu. Eu estou em ti, tu estás em mim. Na vida partilhamos uma colcha, na morte partilhamos um túmulo. Eu até me emociono só de ler este poema, mesmo que seja em português. E, portanto, a partir daí o homem nunca mais pensou em concubinas e, portanto, esta senhora ficou na história com este poema e mais os bambus. 12 para aí. 12, 13, 14. Portanto, 13, 14. Ora, como eu vos falava também dessa época, há alguns daqueles que foram para sul e outros que se mantiveram no norte. Esta é a escola do sul, portanto tem dois autores, Ma Yuan e Xia Kuei, que formaram depois um tipo de uma escola chamada Ma Xia, que tem um tipo de pintura diferente da outra. Isto é mais fluida, é mais, provavelmente mais intelectual. Mais intelectual. Destes dois, eu quero-vos mostrar do meu antepassado, não é? É Ma Yuan. Esta figura que nós estamos muito habituados a ver, que é o tal passeio do literato pela natureza, o contacto com a natureza e o passeio pela natureza. E se vocês olharem, os traços não são rígidos. Não são rígidos. Este quadro chama-se Caminho da Montanha na Primavera e tem também os versos que dizem: flores silvestres dançam, tocadas ao de leve pelas minhas mangas. Pássaros envergonhados em silêncio e esquivam-se à presença das pessoas. Portanto, a tal filosofia. Destes, tenho que vos falar também dessa época de Mi Fu, que era um pintor que não ficou no norte, era muito extravagante, e que escreveu um tratado sobre pintura em que fala sobre as técnicas de montagem, preservação e conservação dos quadros, porque isso era muito importante se conservar, certo? E que criou muitas pinturas que ele dizia que partem somente da minha imaginação. E a escrita dele é esta, que era uma escrita também muito diferente daquelas todas que nós estamos habituados a ver. Ele era completamente excêntrico, trabalhou na corte e, na altura, apresentou também o filho na corte, nessa altura ainda antes da distribuição da dinastia, e o filho esteve a trabalhar. O filho é este, chama-se Mei Yun, que tem este quadro que é apresentado no livro, que é um quadro que se chama Montanhas Enovoadas. Diz que este pintor era daqueles que era nutrido pelos vapores e nuvens das suas pinturas. O que ele utilizava e que nós vemos aqui, estas manchas para fazer as nuvens, é precisamente água. Portanto, ele pintava e metia a água e a água esborrava e fazia com que elas ficassem enovoadas. Ora, ele dizia,
imitando esta frase de Chi Yun, que dizia: considero a caligrafia figuras do coração. E ele dizia: considero a pintura figuras do coração. Ora, o quadro que aparece é este, mas na verdade, ele fez muitas montanhas enevoadas. E aquilo que o livro menciona é este, e não aquele que eu vos apresentei. E este quadro é um quadro que se tem estudado muito acerca dele, porque este autor é daqueles autores que introduziu esta noção, Shaoshen, que já existia há muito tempo e que não estava nada relacionado com a cultura. O que é que isso quer dizer? O que quer dizer é, no género, aquilo que parece não é, e, portanto, temos que procurar aquilo que está por detrás daquilo que parece. E este quadro foi um dos quadros que ele desenhou e que ofereceu a um hospedeiro. O que é esta história do hospedeiro? É porque ele foi daqueles que quis conservar a biblioteca, nesta altura a pinturteca, do pai, e que não conseguiu porque teve que fugir da tal corte para o sul. E enquanto fugia, foi para a aldeia natal, e a aldeia natal foi invadida, e ele fugiu para outra, portanto andou refugiado durante muito tempo, fugindo de um lado para o outro. Nessa altura, a capital era aquilo que é hoje Kaifeng, para ir parar a Hangzhou. E nesta fuga que ele fez, teve que se servir dos amigos. E um dos amigos que eu recebo em casa... Onde é que eu tenho isto? Um dos amigos que eu recebo em casa, ele oferece este quadro. E o que é que escreve no quadro? Que é aquilo que está ali, em caracteres. No meio da inolvidável beleza de incontáveis montanhas envoltas em névoas e neblinas que alcançam a fímbria do céu, onde as nuvens de noite ou de dia obscurecem e destapam as maravilhas que a luz revela, para que se saiba que o Senhor uma vez esteve neste lugar, deixo lúdicos traços do meu pincel na casa do meu anfitrião. Ora, ele escreve esta dedicatória neste quadro para o amigo que o recebe, e quando nós olhamos para aqui, e se nós não soubermos a história, vemos montanhas, nuvens e mais nada, certo? Só que este quadro é baseado num poema de Wang Wei. E este poema o que diz é: no cenário de lágrimas e tristeza, numa despedida de velhos amigos, há a figura solitária de um pescador num barco, à deriva na corrente do rio, intocado pela dolorosa emoção. Neblina densa, perfazendo 10.000 camadas entre as montanhas, um solitário rio de lamentos percorre incólume o seu caminho. E quando nós olhamos para o quadro, vocês veem aqui o rio. Veem as nuvens que ele descreve. Veem outra coisa. Um barco. Só que neste barco não está um pescador solitário. Neste barco está ele e o amigo. Isto é, o que ele quer dizer neste quadro é aquilo que é ao contrário daquilo que a poesia de Wang Wei diz. O que ele diz é: eu tenho muita sorte de ter um amigo com quem eu posso conversar e com quem eu posso desfrutar esta linda paisagem. Portanto, é aquilo que ele tem, a tal noção do Shaoxing, isto é, o que está para além de. Portanto, os quadros são um bocado como
Os poemas que o Carlos, no outro dia na apresentação do Libai, nos disse, se nós percebemos o contexto em que este poema é escrito, se nós percebemos o contexto em que esta pintura é feita, ela transmite-nos muito mais do que só olhar para ela. Certo? Portanto, vou passar para este, que é o Nizan. O Nizan é a aldeia dos pescadores no outono. É um daqueles que fugiu também do Reino Norte para o Sul. E que pintou ao estilo antigo, Tang e Som do Norte, mas transformou as melodias antigas em concepções pessoais. Criou o seu espaço próprio, modernizou a pintura chinesa. No início pintava muitos bambus e mais tarde, foi na altura em que ele saiu do Som do Norte, pintou paisagens desoladas como manifestação anti-mongol. Estas tais paisagens desoladas são estas. Vocês veem, as árvores são praticamente despidas, as cabanas não existem pessoas, tanto que na altura diziam, porque se nós, eu não falei disso, olharmos para as paisagens chinesas, elas existem sempre um homem ou mais passeando pela natureza. Aqui não encontramos nada. E ele dizia, como é que eu posso pôr um homem a viver num país tão desolado? Ora, este é só para chamar a atenção de uma outra técnica de paisagem, que é a técnica do pincel em machadadas, caracterizando muito bem, e portanto é de Li Tang, que é de transição entre a Escola do Norte e do Sul, em que as montanhas são muito esculpidas, são muito marcadas, formando fileiras de carroças e mulas. E diz, olhando para elas, se consegue escutar o correr da água. Este, só falo dele já muito mais tarde, se vocês olharem, 1500, portanto, século XVI, XVII, foi um grande teórico, além de pintor também, que fez a tal classificação da pintura chinesa nas duas escolas, do norte, que começa com Li Xixuan, que nós vimos naquelas paisagens coloridas, no sul com Wang Wei, e que deu a oportunidade a que se analisassem as pinturas pelo estilo individual. Isto é, ele acha que evoluir a partir dos clássicos é importante e, portanto, nós temos que estudar os clássicos para depois termos um estilo próprio. E dizia, se considerarmos a natureza maravilhosa, então a pintura não pode rivalizar com a paisagem. Se considerarmos as maravilhas das pinceladas, então a paisagem não iguala à pintura. Ora, também mais ou menos dessa época, temos este outro pintor que revive a tal história da técnica sem esqueleto, certo? Do século XI, e que torna muito mais vibrante o CI, a tal expressão da ideia. Segundo diz, ele exprime o paradoxo da abstração poética numa figura pintada, mais do que a sedutora similitude com a beleza. E, portanto, estes são só alguns dos quadros que eu apresento dele. Ele é um dos grandes pintores do século XVII, que juntamente com Wang Yunji, que vai também criar o tal método individual. Ele diz, isto não está dentro do método antigo, nem no meu estilo. E, no entanto, não está fora do antigo método, nem é estranho à minha mão. A ponta de pincel é como um pilão de diamantes, inteiramente livre dos velhos hábitos. Ele vai fazer uma sistematização e com o surgimento de novas escolas, e é o tal conselheiro do imperador Kangxi. A manipulação do pincel e da tinta são produto das sublimes e maravilhosas ideias contextualizadas pelo estado de espírito do artista. Para descrever, é a tal história de descrever a pintura, se a tua mão não obedecer a mente.
Passamos então para os ocidentais na pintura, e um dos mais falados é precisamente Giuseppe Castiglione, que serviu os imperadores Kangxi, Yongzheng e Qinglong. Aqui nós vemos aquilo que é uma mistura. No fim de contas, nós temos temas e técnicas chinesas utilizadas, introduzidas na pintura ocidental, só que, como eu vos disse, apesar desta influência ocidental, a pintura chinesa não seguiu este caminho. Não seguiu este caminho precisamente porque os pintores chineses acham que existe um além que não existe na pintura ocidental. Eu apresento-vos este autor porque também se fala deste livro, porque foi através deste autor que eu comecei a interessar-me por pintura chinesa. O meu pai era uma pessoa muito especial, lia muito sobre Chiang Kai-shek, que é muito atual, estão a ver, viveu longos anos, portanto morreu muito velho, e que tem uma obra notável. Só que não foi aceito também na época dele. Tanto que ele dizia: os artistas clássicos são melhores. Suponho que as futuras gerações admirarão os artistas atuais, tal como nós admiramos esses antigos. Só tenho pena de não estar cá para ver. A pintura dele é uma pintura deste género, estão a ver ou não? Portanto, já muito mais moderna, provavelmente ligada àquela pintura chinesa que nós estamos mais habituados a ver hoje em dia nas exposições. E, não me querendo demorar muito, isto também é um bocado já a síntese, embora a pintura seja a representação da forma, ela é dominada pela ideia. Se essa ideia for insuficientemente demonstrada, pode-se dizer que também não tem forma. Quando apreciar uma pintura chinesa, que é a tal história de ler a pintura, aceite o convite do artista para explorar com ele a sua experiência e faça uma pausa para apreciar não só a sua perícia na manobra do pincel, mas também na sua profunda filosofia. E acabo com, não podia deixar de ser, com uma pintura de Ma Yuan e anexo um poema de Li Bai. No meio das flores que desabrocham, fazemos a nossa festa delicada ao luar e passemos céleres as taças de vinho uns aos outros até ficarmos todos entonecidos. E voltamos então à poesia de Li Bai. Muito obrigado. Francamente, não sei se preenchi o teu objetivo, porque, no fim de contas... Olha, eu ia dizer que foi uma ocasião rara que nós todos aqui tivemos, sobretudo para quem ainda não leu o livro, não é? Onde muitas destas coisas estão explícitas. Está ali o Paulo Maia Carmo, agora é connosco. Dr. Chiva deu-nos aqui um extraordinário panorama da pintura chinesa e espero que tenham compreendido muitas coisas que nós, de facto, não temos acesso, nós ocidentais, que não temos estes conhecimentos, não temos acesso na pintura chinesa. Alguns destes autores que o Dr. Chiva referiu, nomeadamente os teóricos da pintura chinesa, estão traduzidos para português nos livros que ali estão à venda, se vocês quiserem comprar, a um preço módico, traduzidos pelo Paulo Maia Carmo, aliás. E eu agora perguntava aqui à assistência se querem fazer pergunta. O Dr. Chiva, se quer fazer alguma pergunta ao autor também. Nós conversámos um bocadinho antes do início. Provavelmente eu perguntava ao Paulo o que é que achou desta minha apresentação, como é que você vê isto dentro do contexto do seu livro? Muito boa tarde a todos. Quero agradecer ao Carlos Moraes, José e ao Dr. Chiva esta excelente lição que nos deu sobre a pintura da China. A minha intenção é um bocado diferente,
Portanto, não é exatamente explicar o que é a pintura chinesa, mas desde o princípio a minha ideia foi construir um labirinto e nesse labirinto tem muitas portas e em cada porta estará uma pessoa que me vai abrir uma perspectiva sobre a pintura. Portanto, vai-nos contar uma história, vai a partir dele próprio ou de outros, porque a pintura está sempre ligada à poesia, à cultura em geral. Portanto, a minha ideia é essa. Portanto, cada pessoa que eu estou a falar é uma porta. Sim, eu entendo a noção do Paulo, ou este conceito que ele tem, é por isso que eu digo que ele, quando fala no livro sobre uma determinada pintura, vai buscar o que está para além dessa pintura, isto é, os pintores ou os textos anteriores ou posteriores a essa pintura. Eu percebo isso. Simplesmente, o que eu quis fazer foi uma coisa diferente, porque eu acho que para compreender este livro é preciso entender, porque há muita coisa que está neste livro está condensado, são 2 séculos de pintura, e quando uma pessoa vai ler pela primeira vez o livro, não o entende à primeira. Isto é preciso abrir as tais portas que o Paulo diz que ele diz que tem alguém que lhe vai ajudar a abrir. Eu não sei se vocês terão alguém que vos abra essas portas ou essas janelas, percebem ou não? Por isso é que eu quis dar um bocado a noção de algumas técnicas e daquilo que é a história da pintura para se poder entender e explicar o que existe para além dessa pintura. Depois, outras das coisas que eu não falei e que provavelmente vocês, quando olham para as pinturas, têm essa noção, é que os pintores chineses, entre aspas, não assinam as suas pinturas. Isto é, nós, quando vemos um quadro ocidental, ou à frente ou atrás, está... Penso que o Paulo também faz isso, põe o nome Paulo Maia e Carmo. Ou à frente ou atrás, eles existem. Os chineses não fazem isso, eles têm os carimbos. Os carimbos é que, no fim de contas, são a autenticação daquele quadro. E quando nós olhamos para alguns dos quadros que aqui estão, algumas das pinturas que aqui estão, nós vemos mais do que um. Porquê? Porque muitas das vezes eles são cópias. Porque os originais ou se perderam ou se estão estragados, alguns desapareceram. Eu, quando vos falei da história da invasão mongol na dinastia Song, a tal Academia de Belas Artes tinha em armazém mais de 6.000 quadros que foram incendiados. Simplesmente perderam-se e, portanto, nós temos a noção de que há coisas que estão perdidas e que, às vezes, o que existe aqui são as cópias e depois existe a autenticação feita pelo autor, de quem fez a cópia, e a autenticação de quem o recebe, do bibliotecário, do imperador, do não sei quê e do não sei quê. E, portanto, vamos ver aqueles carimbos todos que existem nesses quadros. É assim, Paulo? É, absolutamente. É exatamente isso. Uma das características curiosas também, que é muito diferente da nossa pintura, que se pode encontrar várias vezes, é que as pessoas escrevem na pintura. Portanto, não é o autor só que estão lá sim, outras pessoas que podem comentar o que está na pintura. Portanto, nesse aspecto, por vezes as pinturas são sociais. No contexto de um encontro, de uma conversa, é possível várias pessoas escreverem na mesma pintura, que é uma coisa completamente diferente do que nós na pintura ocidental concebemos, não é? Pois, já ontem também eu falei um pouco desta coisa das portas, não é? Porque o Dr. Shiva, que tem uma cultura oriental, não é? Tem um acesso muito mais imediato
do que nós a estes temas, enquanto que nós precisamos, nós vamos abrindo portas e eu penso que quem nos ajuda são os próprios pintores também, não é? Se nós formos ler sobre eles, se nós compreendemos a vida deles, também são eles que são os nossos guias para passar por essas portas, embora seja sempre muito complicado, nós temos depois uma visão totalmente completa daquilo que está no quadro e só muito estudo e alguma humildade também da nossa parte no modo de apreciar a cultura alheia, não é? É que nos vai permitindo descodificar, embora pense que há sempre um infinito. Bom, isso também acontece na arte ocidental. Nós também não podemos ter a pretensão de que olhamos para um quadro de um Caravaggio ou de um Rubens ou de outros pintores e que compreendemos imediatamente tudo o que está ali. Também não acontece, não é? Mas quando estamos numa cultura diferente, de facto, precisamos de guias, não é? E este livro, penso que é um excelente guia para nos abrir certas portas, embora não nos abra todo o baú, por assim dizer. Não é, Paulo? Não sei. Exatamente. Não, Portanto, e quando eu falo... Fala, Paulo. Quando eu falo de pessoas que estão por trás das portas, nem sempre estou a falar dos pintores, ou seja, normalmente até são poetas, são literatos, são outras pessoas que abrem a porta ao pintor. Portanto, há muitas maneiras de entrar na pintura, nas pinturas. Por isso é que eu falo de um labirinto. Sim, acho que o Paulo tem explorado este labirinto muitíssimo bem. Este livro é testemunho dessa exploração e por isso é que eu acho que o título ficou adequado pelas tais inquirições cínicas, precisamente para também nos transmitir o seu modo de ver da pintura chinesa. Porque o que se nota neste livro é muito estudo, muito empenho e muito interesse. E isso eu acho que todo o mundo lusófono tem de estar agradecido ao Paulo e também ao Carlos por publicar este livro. Porque eu acho que este livro, para o mundo português, para se poder entender, porque isto, no fim de contas, são culturas completamente diferentes. Isto está tão condensado, que eu acho que é importante lê-lo para depois nós explorarmos também. E, portanto, é esta a ideia. Obrigado, Paulo, por isso. Alguém quer fazer perguntas? Uma pergunta? Aqui. Obrigado, Shiva, pela tua excelente apresentação. Aprendi imenso hoje. Ia-te perguntar sobre os carimbos, mas porque há uns que têm dezenas de carimbos por cima das letras, no meio dos desenhos. E aquilo realmente fazia-me confusão, porque é que há um que só tem um, às vezes dois. Suponho que seja também o pintor que pode usar um pseudónimo e, portanto, usar mais do que um carimbo para autenticar a sua própria obra. Mas há uma coisa que eu desconheço há muito, mas que é frequentemente representado na arte chinesa, tanto na pintura como na porcelana, que no fundo é pintar também, mas num material diferente, porque as técnicas são praticamente as mesmas, que é os três amigos do inverno, creio que é assim, e emenda-me se estiver a dizer mal, o pinheiro, o bambu e a ameixoeira. Podes acrescentar alguma coisa sobre a simbólica disto? Eu posso falar, não preciso do microfone. Não, o pinheiro, como eu te dizia, é a representação por exemplo, do respeito, da idade, etc. Da longevidade também, e a ameixeira ou pessegueiro é a tal história da beleza e do feminino. Portanto, nós aqui quando se utiliza um pinheiro que é o masculino, em contraponto, vai-se utilizar uma flor que é a representação da beleza, que é o feminino. Depois a outra é o bambu.
O bambu, que é a tal história da flexibilidade, da tal história da flexibilidade. Quando tu perguntas porquê é que nós juntamos isso tudo? Porquê é que nós juntamos isso tudo? Porque nós juntamos isso tudo naquela ideia de que a pessoa vai adquirindo experiência. E, portanto, como a pessoa vai adquirindo experiência, só a uma determinada altura da sua vida é que vai ter a nobreza do pinheiro, a flexibilidade do bambu e a beleza do seu conhecimento. E, portanto, os 3 amigos do inverno não são precisamente do inverno, porque nós... Da velhice. Exato, porque é na história da velhice, mas não é o inverno, estação do ano. Pois é, o nosso inverno. Certo? Do tal inverno. Porque também, alguma vez se viu, e aqui tem esta noção, é que o bambu, no fim de contas, é perene, não é? O bambu não é uma planta... Como é que se diz? Ela é caduca. Não nasce, exato, é de morre folha e volta, caduca. sim. Exato, é de folha caduca. E, portanto, passa também pelo inverno. Portanto, é esta história da idade e do inverno da idade. Há também uma constatação que eu já fiz, que é, tu falaste do figurativo, independentemente da caligrafia e da paisagem, enfim, dos montes e da água, que é, digamos, a estilização de um caractere de forma a ele parecer uma personagem ou lendária ou real. Nomeadamente, por exemplo, o Deus da Longevidade, que eu já tenho visto desenhado como se fosse o símbolo, o caractere da longevidade. E isso usa-se muito. Os chineses usam muito os caracteres, por exemplo, o caractere da felicidade, o caractere da boa sorte, etc., etc., e transformá-lo numa figura. Isso é muito utilizado, mas isto é a criatividade, é a imaginação do calígrafo. A ideia é precisamente esse evoluir de um caractere de não se manter estático. Sim. Mais perguntas? Não sei se o Paulo quer responder ou acrescentar alguma coisa. Paulo? Está ótima a resposta. Não há mais perguntas? Então, Sara, só mais uma. Foi imensamente simpático assistir a esta apresentação. A minha dúvida é a seguinte, Shiva. Quando eu estava a ouvi-lo e a fazer a comparação com a pintura ocidental, com todas as diferenças que tem. Contudo, falou de um aspecto interessante, que são os elementos simbólicos que fazem parte da pintura, tal como também existem na pintura ocidental. Não é? Há uma codificação que permite uma linguagem e um entendimento entre o pintor e quem vê a pintura. Pronto. Agora, a minha questão é a seguinte: toda esta pintura é feita para elites, certo? Porque quando eu penso na pintura ocidental, havia muitos símbolos que decoravam os exteriores das igrejas, os murais, que serviam para ensinar a partir de imagens. E, portanto, eram imagens que faziam parte de um conhecimento, tanto de elites como não, mas era uma forma de ensinar os leigos, de ensinar quem não sabia por imagens. Não é isso que se passa aqui nesta pintura. Então, quem não estava dentro, quem não conhecia as histórias, quem não estava dentro dos símbolos, nem sequer tinha acesso à pintura. E tendo, não entendia. E nós, como é que ficamos no meio disto? Todo este livro fala sobre
os intelectuais e fala sobre os pintores intelectuais. Não fala sobre o povo. A pintura popular não cabe neste livro. E ela existia. Ela existia. Pronto. Tanto que uma das coisas que por isso é que eu achei muito interessante estas figuras, porque precisamente estas figuras, provavelmente existem muitas pinturas que não chegaram à corte. Não chegaram à corte, porque tudo o que nós estamos a falar aqui são dos intelectuais e da corte. Faz parte da biblioteca da corte, faz parte dos intelectuais da corte, muitos destes são ministros, alguns são generais, por exemplo, aqueles dois que eu vos falei, que é o Li Pai e o Li Filho, eram chamados do general velho e do general novo, e portanto, como vocês veem, isto é tudo intelectual e alto gabarito. Aliás, a pintura chinesa é de rolos. Eles eram abertos e fechados só para o momento de serem fruídos. E há até algumas representações, creio que de Qianlong, a ir para o campo com o seu séquito, onde faziam um piquenique, vamos dizer assim, e os quadros iam sendo abertos e fechados para deleite do imperador. Claro, este tema é inesgotável, não é? Mas lembrei-me da pintura dos templos, que era popular. Até há não muitos anos encontravam-se, inclusive, à venda em Macau, com a pleiade de divindades taoístas, representações do inferno, não sei se pode dizer assim, dos vários deuses no céu, até ao julgamento do Deus de Jade, creio que é assim que se chama, Supremo. Portanto, essas pinturas eram desacralizadas e depois encontravam-se por aí. E claro, no tempo dos Tang, dos Song, dos Ming também, havia pinturas nas cavernas, os frescos, mas sempre ligado à temática religiosa e não propriamente à temática intelectual, filosófica, não é? Portanto, com o entendimento da leitura filosófica, moral, ética que os quadros tinham para as elites. Mas mesmo assim, essas cavernas e essas grutas onde existiam as pinturas religiosas, muitas eram encomendadas pelos imperadores. E, portanto, algumas delas o povo também não tinha acesso. Portanto, não era tão fácil nós encontrarmos... Claro que se me disser, está bem, mas há cavernas e templos populares, certo? Mas dessas pinturas não reza a história. Aliás, lembrei-me agora também das pinturas dos antepassados. Portanto, dos retratos. Dos retratos. Também se viam até há pouco tempo aí à venda. E, nomeadamente no tempo dos Ming, os retratos estavam já pré-fabricados, digamos assim, com os trajes cerimoniais, as insígnias, de acordo com o ranking dos mortos, que a maior parte deles eram pintados já a cadáver, e deixava-se o espaço da face em branco para depois colar por cima, enfim, a representação do falecido. Sim, certo. Bom, mas eu também, quer dizer, quando olho para a pintura ocidental, para além da Idade Média, que é uma espécie de banda desenhada para explicar ao povo iletrado as coisas da religião, e de facto com pouca qualidade na maior parte dos casos, nós hoje achamos muito piada, assim, eu sou mau. Não, mas que é um bocado assim, eu chamo aquilo um bocado de banda desenhada. A pintura ocidental, quanto a mim, começa no Renascimento, e pronto, um bocadinho antes de Giotto, Fra Angelico, etc., começa a haver de facto pintura, até lá para mim é um bocadinho de banda desenhada. E depois autores continuam mais ou menos, pintores continuam mais ou menos na mesma linha, de raios que vêm de Deus para entrar na barriga de Nossa Senhora e coisas assim, para explicar bem ao povo como é que a Sagrada Conceição foi feita.
e etc. E por aí fora. Mas depois também, se nós formos ver as épocas de ouro de cada pintura, nomeadamente de Espanha, nomeadamente da Flandres, etc., foi quando eles enriqueceram. Em Itália também, não é? Foi os grandes mecenas que criaram as épocas de ouro. Portanto, que pagavam aos pintores para pintarem. E também há codificações nesses quadros que o povo não percebia absolutamente nada do que estava ali expresso. Portanto, há uma diferença, de facto, mas também isto aconteceu na pintura ocidental, penso eu. Não foi só na pintura chinesa. Há uma pintura de elite que também existe muito, quer dizer, existe na pintura ocidental. E se falarmos hoje, então, da pintura contemporânea, acho que, enfim, nem a própria elite a compreende. Há um livro muito interessante que se chama O Quadro da Flandres, baseado numa pintura de Van Nuys, que é a história de um crime e que está tudo codificado no quadro. É muito interessante. Bom, Paulo, queres dizer alguma coisa? Vamos encerrar. Se quiseres dizer uma palavra antes de fecharmos aqui. Já é tarde aqui. Ok. Esta pintura que eu falo aqui, só para terminar, é a chamada Wien Renoir, que é a pintura exatamente dos letrados, não tem nada a ver com mais nada. Mas é com o que eu me identifico. E acho que é tudo. Quero agradecer. Tenho imenso gosto em estar a participar deste encontro de culturas, que me parece cada vez mais importante que aconteça. Muito obrigado a todos. Olha, e obrigado pela também. tua colaboração sempre connosco. E pelo livro. Pelo livro. Obrigado. E obrigado a vocês pela vossa presença. Leiam, assinem e divulguem. É verdade. E comprem livros para oferecer também aos vossos amigos. E até sábado. Sábado vamos ter quadros da dinastia Tang e música. Portanto, façam o favor de estar presentes. Às 5 da tarde.